Se este vídeo te encontrou, não foi por acaso. Foi destino em movimento. Há forças que te conduziram até aqui silenciosamente, porque tua alma está pronta para atravessar o último véu. O que vais ouvir agora não é apenas conhecimento, é alquimia viva. Se permanecer até o fim, algo dentro de ti jamais voltará a ser o mesmo. A mente tentará resistir, mas o coração já sabe. Chegou o momento de acender, de lembrar o que esqueceste desde antes do tempo. Rumi dizia: quando a alma desperta, o universo inteiro conspira para fazê-la florescer. Este é o início do florescimento, e se permanecer, verás o invisível se curvar diante da tua consciência. Este vídeo é um portal, e só atravessa quem foi chamado. Escreva nos comentários: minha alma está pronta para ascender. E se quiser se aprofundar nesse caminho de despertar e pertencer a algo maior, torne-se membro deste canal e entre para o círculo interno de buscadores da verdade. Você já percebeu que às vezes a vida te coloca em um ponto de silêncio tão profundo que parece não haver saída, nada mais faz sentido, nada parece te preencher, e até as conquistas que um dia pareciam te dar prazer, agora soam vazias. É nesse ponto exato que o chamado começa. O chamado não vem quando tudo está bem. Ele vem quando tua alma, cansada de girar nas mesmas repetições, começa a ansiar por casa, pela lembrança da tua origem divina. Rumi dizia que a dor é o lugar por onde a luz entra em ti, mas a maioria foge da dor. Acha que ela é um castigo, quando na verdade ela é o mapa secreto da tua transformação. O sofrimento não é o fim, é o portal. E só quem tem coragem de atravessar o portal, em vez de correr dele, desperta para a ascensão real. Não é subir para algum céu distante, é retornar ao céu que sempre existiu dentro de ti. O sufismo ensina que há uma dança invisível entre o humano e o divino. Essa dança não é feita com os pés, mas com o coração. Quando o ego tenta conduzir, tudo trava. Mas quando a alma toma a frente, tudo flui. Por isso, o caminho sufi é chamado de caminho do coração. Ele não é uma religião, é uma entrega. É o instante em que você para de buscar fora e começa a ouvir a música que já toca dentro. Rumi comparava o ser humano a um instrumento musical. Disse que fomos talhados como o bambu da flauta, cortados, esvaziados, perfurados, para que o sopro do divino pudesse nos atravessar. E quanto mais vazios de nós mesmos, mais pura se torna a melodia da alma. É isso que é a ascensão. Permitir que o divino toque através de você, em vez de tentar tocar sozinho. A mente pergunta: mas como eu ascendo? E Rumi responderia: para subir, é preciso descer. Parece um paradoxo, mas é a chave. Descer à tua verdade, às tuas sombras, aos teus medos, encarar o que você nunca quis olhar. É esse mergulho no fundo do poço da consciência que te dá asas, porque não há voo sem queda. O sufi não foge da escuridão, ele a transforma em luz. Há uma frase antiga entre os derviches: morre antes de morrer. Ela não fala da morte física, mas da morte dos velhos eus, os papéis, os rótulos, as máscaras. Morre o personagem e nasce o ser real. E se isso soa assustador, é porque o ego teme o que ele não controla. Mas a alma sempre soube que esse é o destino inevitável de quem veio para se lembrar. Você sente que está vivendo uma transição? Que algo em você já não cabe mais no mesmo corpo, nos mesmos sonhos, nas mesmas conversas? Isso é a alma crescendo. Quando uma alma cresce, ela começa a se expandir além dos limites da mente. É por isso que o velho mundo começa a ruir. Não é castigo, é libertação. É o casulo se rompendo, não a borboleta morrendo. O amor divino, o tema central da sabedoria sufi, não é o amor humano de posse e desejo. É o amor que dissolve, o amor que te queima até virar luz, o amor que te ensina a se entregar, mesmo sem entender. Quando Rumi encontrou Shams de Tabriz, seu mestre e espelho, ele foi consumido por esse fogo. O homem erudito virou pó, o poeta nasceu. É isso que o amor faz. Destrói o que é falso, para revelar o que é eterno. Muitas pessoas dizem que querem despertar, mas o despertar exige coragem. Não é sobre ter mais conhecimento espiritual,
É sobre deixar cair as camadas que te impedem de sentir. Porque o verdadeiro conhecimento não vem de livros, vem de um coração que sangrou o suficiente para se tornar compassivo. O sufismo não ensina doutrinas. Ele ensina a amar o invisível, até que o invisível se torne tudo o que há. Quando Rumi dizia, "Você não é uma gota no oceano, você é o oceano em uma gota", ele estava falando sobre a lembrança da unidade. A ascensão não é ir para cima, é expandir-se até caber em tudo. É perceber que o divino não está em algum lugar distante. Ele está pulsando agora mesmo no teu coração, no teu silêncio, no teu respirar. Imagine agora que tudo ao teu redor silencia. Nenhum som, nenhuma forma, nenhuma memória. Só o teu ser, puro, nu, sem história. Nesse instante, você não está mais buscando Deus. Você é a busca, o buscador e o próprio encontrado. Essa é a dança que o Sufi chama de união. E quando isso acontece, não há mais você e o divino, há apenas o amor, sem fronteiras, sem nomes, sem direção. Mas é preciso cuidado. A mente vai tentar transformar essa experiência em conceito. Ela vai querer compreender o que é incompreensível. E é aqui que a maioria trava. Tenta pensar o que só pode ser sentido. A ascensão não acontece por esforço, acontece por rendição. Quando você finalmente para de tentar controlar, algo maior começa a agir através de você. Os sufis dizem que a alma é como uma chama dentro de uma lâmpada. O vidro da lâmpada é a mente. Se estiver sujo de medo, orgulho e desejo, a luz não brilha. Mas se você limpa o vidro com silêncio, oração e amor, a luz volta a irradiar. Essa é a verdadeira alquimia interior. Não se trata de buscar mais luz, mas de remover o que a encobre. Você já sentiu como se algo em você te observasse em silêncio, mesmo quando tudo parece desabar? Esse observador é a tua alma. Ela nunca se desespera, nunca se confunde, nunca se perde. Ela apenas espera que você pare de se identificar com o ruído. E quando você faz isso, um espaço se abre. E nesse espaço, o divino respira através de ti. Rumi dizia, há uma voz que não usa palavras. Ouça, essa voz não fala com som, fala com presença. É o chamado suave que você sente quando tudo parece te empurrar para dentro. E se você tem escutado esse chamado, saiba, tua ascensão já começou. Porque a ascensão não é o fim de uma jornada, é o início do teu retorno. E agora eu te pergunto, se a tua alma te trouxe até aqui, será que ela está te preparando para algo ainda maior? Será que este é o momento em que o véu começa a cair e o que sempre esteve oculto finalmente se revela? A maioria acredita que ascender é se tornar mais, mas o segredo é o oposto. É desaparecer, é deixar que o eu dissolva-se no oceano do ser. É o momento em que você para de tentar brilhar e se torna a própria luz. O ego busca ser visto, a alma busca ver. E quando o olhar da alma desperta, tudo muda. Não porque o mundo muda, mas porque a forma de ver o mundo se torna pura. A ascensão é uma mudança de direção. Não é mais sobre subir, é sobre descer profundamente dentro, até o ponto onde não há mais dentro nem fora. Há algo que o sufismo sempre apontou, e quase ninguém compreendeu. O caminho não é sobre conquistar o divino, mas ser conquistado por ele. O amor não é um sentimento que você tem, é uma força que te toma. Quando ela te toca, não resta nada para segurar. Rumi dizia, quando o amor chega, o eu vai embora. E é aí que tudo o que era difícil torna-se fácil, porque já não há ninguém lutando para entender. Você não precisa se tornar iluminado. A iluminação já está em você. O que falta é você sair do caminho. O ego tenta purificar-se, aperfeiçoar-se, evoluir, mas a alma já é perfeita. Não há nada a ser acrescentado, apenas lembrado. E essa lembrança acontece não quando você se esforça, mas quando se rende. Rumi chamava isso de morrer no amor. Não há prática mais alta, nem oração mais pura. A verdadeira ascensão não acontece em templos, mas no silêncio entre um pensamento e outro. É ali que o divino sussurra. O sufi aprende a ouvir esse intervalo, porque é nele que o universo inteiro repousa. Enquanto o mundo se apressa, o buscador sufi
Desacelera até o ponto em que o tempo se dobra, e nesse instante, o passado e o futuro se desfazem. Só o agora respira. E quando tudo o que resta é o agora, a alma sorri porque ela finalmente se reconhece. Muitos buscam o divino como se ele estivesse escondido, mas o divino é o próprio buscador. O mistério não está fora de ti. Ele é o espaço onde teu olhar repousa. É a pausa antes da palavra. É o suspiro antes da entrega. Por isso, o mestre não te dá respostas. Ele te ensina a olhar, porque o olhar puro é oração. O olhar consciente é o altar onde o invisível se manifesta. Rumi dizia que a linguagem do divino é o silêncio. E o silêncio é o único mestre que não mente. Quando você cala, o universo fala. Quando você para, a energia flui. É por isso que os sufis giram. O giro é apenas o corpo dizendo, eu me entrego. Girar é dançar o caos até que o caos se torne ordem. É dissolver o controle até que só reste o ritmo da existência conduzindo tudo. O amor sufi é uma ciência sutil. Ele te ensina que o que te machuca também te desperta. Que o que você chama de perda é apenas o divino mudando de forma. E quando você entende isso, nunca mais teme o fim. Porque começa a ver que o fim é apenas a forma que o infinito usa para te ensinar o renascimento. Já a morte, o erro, o fracasso, tudo é iniciação disfarçada. Você não veio à Terra para vencer, veio para se lembrar. E o que se lembra não precisa mais vencer nada, porque já não há mais o que perder. O sufi não luta com a vida, ele dança com ela. Ele entende que cada dificuldade é um convite secreto do divino dizendo, ainda estás pronto para mais um passo? E quando ele responde sim, o universo se abre como uma flor na aurora. A ascensão é uma arte que começa no chão. Você aprende a tocar o céu quando beija a terra. Aprende o sentido do infinito quando se curva diante do instante. Não há elevação sem humildade. O orgulho espiritual é a prisão dourada que mais prende os buscadores. O verdadeiro místico não se julga desperto. Ele vive desperto por esquecer de si. Rumi falava sobre a chama que queima, mas não destrói. Essa chama é a presença divina dentro de você. Quando o ego toca essa presença, ele sente dor. Quando a alma toca, ela sente amor. Por isso a dor e o amor são a mesma força, vista de ângulos diferentes. Tudo o que você chama de sofrimento é apenas o atrito entre o que você é e o que ainda acredita ser. O sufismo não quer que você acredite em algo, quer que você veja. E ver é diferente de entender. Entender é da mente, ver é da consciência. Quando você vê, não há mais dúvida. E o que é visto não pode ser esquecido. É por isso que os sufis choram enquanto sorriem, porque sabem que tudo o que vem, vem do amado. E tudo o que vai também. Em cada coração há uma porta que só o amor pode abrir. Essa porta não se força, se permite. E quando ela se abre, você descobre que nunca esteve separado do que buscava. É como acordar de um sonho onde acreditava ser pequeno. O mundo continua o mesmo, mas você mudou de dimensão interior. Tudo brilha, porque o brilho está em você. A ascensão é silenciosa, e é por isso que poucos a percebem. Ela não vem com clarões nem vozes celestiais. Ela acontece quando você perdoa sem motivo, quando ama sem retorno, quando agradece sem razão. É nesses gestos invisíveis que o céu desce à terra. E é assim que o ordinário se torna sagrado e o sagrado se torna simples. Os sufis dizem que o maior véu entre o homem e Deus é a ideia de Deus. Porque enquanto você acredita saber o que ele é, você não o vê. O verdadeiro encontro acontece quando o conceito morre e só o mistério resta. É nesse ponto que o coração desperta e entende. O divino não está lá. Ele está aqui olhando através dos teus olhos agora. E há algo ainda mais profundo. O caminho da ascensão não é linear. Às vezes, você sente que está regredindo, quando na verdade está sendo lapidado. O diamante só brilha depois de ser ferido. Assim também é a alma. Cada queda é uma purificação. Cada silêncio, um renascimento. Nada se perde no caminho. Tudo te prepara. Há um segredo que os mestres sufi raramente dizem.
O despertar não acontece para quem busca escapar do mundo, mas para quem o abraça com amor. Porque o divino não quer te tirar da vida, quer te fazer consciente dentro dela. Quando você entende isso, tudo o que antes parecia profano se torna templo. O trabalho, o amor, o corpo, tudo vira oração. Rumi dizia, a ferida é o lugar por onde a luz entra em você. Mas e se a luz nunca tivesse saído? E se a ferida fosse apenas o modo que o divino encontrou para te fazer olhar para dentro? Talvez você nunca precise curar nada, apenas deixar de resistir ao que é. A verdadeira cura acontece quando o medo de sentir se dissolve. E é nesse ponto que o amor deixa de ser emoção e se torna presença. Você percebe que amar não é algo que se faz, é algo que se é. E essa é a ascensão. Não é se tornar santo, é se tornar verdadeiro. É permitir que a vida te atravesse sem filtro, sem defesa, sem controle. O coração aberto é o trono do divino. Mas há algo que poucos percebem. O divino só pode preencher o que está vazio. É por isso que às vezes ele te esvazia, tira o que você ama, desmonta o que você construiu, quebra o que você acreditava ser segurança. Não é punição, é espaço. É o universo limpando o altar para que o sagrado possa habitar. E quanto mais dói, mais perto você está. E agora, olhe ao redor e dentro de si. Será que o que você chama de caos é apenas o divino remodelando teu templo? Será que o vazio que sente é o prelúdio da tua expansão? Será que o silêncio que te assusta é o mesmo espaço onde o infinito sussurra teu nome? Talvez o que você chamou de vida até agora tenha sido apenas o intervalo entre o sono e o despertar. Rumi dizia que a maioria vive sonhando acordada, acreditando estar desperta, mas dorme em pé dentro de uma névoa de repetições. A verdadeira ascensão começa quando você se dá conta de que não está vivendo, está sendo vivido. Cada pensamento, cada emoção, cada reação, tudo vem de um lugar que você ainda não viu. E é exatamente aí que o portal começa a se abrir. Não no céu, mas na consciência que percebe o próprio sonho. O erro está em achar que a ascensão é um destino. Ela não acontece depois da vida, mas dentro dela. Não é algo que se conquista, é algo que se revela quando tudo o que não é real desmorona. E é por isso que a vida às vezes precisa te quebrar, para que o ouro oculto sob a casca da tua identidade possa ser visto. A dor é o cinzel do divino, lapidando a forma que você acreditava ser, até restar apenas o brilho da essência. Rumi dizia, o que você busca está dentro daquilo que te faz fugir. É ali no medo que a ascensão se esconde, porque enquanto o medo te domina, ele protege um portal. Quando você o atravessa, descobre que o medo nunca foi um inimigo, foi um guardião. Ele estava ali apenas para ter certeza de que você estava pronto. E o estar pronto não é ausência de medo, é atravessá-lo com o coração tremendo, mas aberto. O coração humano é o templo mais antigo do universo. Dentro dele, há um ponto onde o tempo não entra. Esse ponto é onde a alma repousa, onde o divino sussurra, onde o infinito toca o finito. O problema é que quase ninguém mora nesse ponto. Todos vivem do lado de fora, no ruído. O sufismo ensina que o maior milagre não é andar sobre as águas, é permanecer sereno em meio à tempestade. Há algo curioso. Muitos buscam o despertar como se fosse um prêmio, mas ele é um desaparecimento. Não há coroação, há desintegração. O despertar é o instante em que você percebe que nunca houve nada para alcançar, porque nunca houve distância entre você e o todo. É por isso que a alma desperta parece simples, leve, até silenciosa, porque ela já não precisa provar sua luz. Rumi dizia que o ego é como uma nuvem passageira que insiste em se achar o céu. A ascensão acontece quando você para de ser a nuvem e volta a ser o espaço onde tudo acontece. O céu não luta contra as tempestades, apenas as observa passar. Assim é a alma, pura, intocável, vasta. Nenhum sofrimento pode tocá-la. É por isso que o verdadeiro despertar não é ganhar força, é lembrar que você nunca a perdeu. Os sufis falam de um segredo. A entrega é o caminho que o buscador evita
e o único que o leva até o fim. Todos querem controlar o mistério, mas o mistério se abre apenas para quem se curva. A ascensão é o momento em que você se inclina não por fraqueza, mas por reverência. E nesse ato de se curvar, algo maior se levanta dentro de ti. O que se entrega, desaparece. O que desaparece, torna-se eterno. O amor divino para os sufis não é sentimento, é dissolução. Ele te arranca de ti mesmo e te devolve ao todo. É o fogo que consome o eu para revelar o nós. E quando essa chama toca, ela não pede permissão. Por isso Rumi dizia, eu não sou eu. Eu sou o que o amor faz de mim. A ascensão é esse fogo queimando as margens da tua identidade até que só reste luz. Você já reparou que a mente busca sempre entender o caminho, enquanto o coração só quer caminhar? A mente quer certezas, mapas, resultados. O coração quer experiência. O sufismo é o abandono da necessidade de saber. É o salto no invisível. O sufi não caminha porque entende. Ele entende porque caminha. A sabedoria vem dos passos, não das teorias. Há um ponto no caminho em que você descobre que o amor não te leva para cima, mas para dentro. A ascensão não é elevar-se sobre os outros, é aprofundar-se no próprio ser. Quanto mais fundo você vai, mais vasto se torna. É como mergulhar no oceano e descobrir que o fundo é o próprio céu. É ali que você percebe que o divino não está em outro lugar. Ele é o próprio mergulho. O que o sufismo revela é que o mundo exterior é apenas o espelho da tua vibração interior. Você não vê as coisas como são, mas como é. É por isso que mudar a percepção é mudar o universo. A ascensão é uma troca de olhos. Você começa a ver a vida como o divino vê, sem culpa, sem medo, sem tempo. E quando o olhar muda, o mundo responde como se estivesse vivo, porque sempre esteve. Rumi dizia, há 1000 maneiras de se ajoelhar e beijar o chão. A ascensão não acontece através de um único caminho espiritual, mas no instante em que qualquer ato é feito com consciência. Comer, respirar, andar, olhar, tudo pode ser meditação. O sufi não precisa de templos porque ele transformou o mundo inteiro em altar, onde há presença, há Deus. Mas há um ponto que poucos entendem. Ascender não é deixar a terra, é se tornar terra fértil. O divino quer florescer através de ti, não te arrancar do mundo. É por isso que os mestres sufi amavam o cotidiano, o som da água, o cheiro do pão, o toque da brisa. Eles viam Deus em tudo porque haviam parado de procurar. Quando o buscador cansa, o mistério se revela. O ego busca segurança, a alma busca liberdade. E entre as duas há uma tensão constante. A ascensão é o momento em que essa tensão se desfaz, não por vitória, mas por rendição. A alma não vence o ego, ela o abraça até que ele se derreta. Essa é a alquimia secreta do amor. Ele não destrói o que é falso, ele o transforma. Assim como o ouro nasce da impureza, a consciência nasce do conflito. No silêncio, o buscador começa a ouvir a voz que sempre esteve lá, mas estava encoberta pelo ruído do querer. Essa voz não grita, apenas observa. É a testemunha. O sufi vive a partir dela. Ele não reage, ele responde. E nessa diferença está toda a liberdade. Porque quando você responde com consciência, o destino deixa de te arrastar e começa a te acompanhar. Há um momento em que o amor te leva a um ponto de não retorno. Você não pode mais fingir ignorância, não pode mais voltar ao que era. O antigo eu começa a se dissolver e o novo ainda não nasceu. É o intervalo entre duas existências, e é nesse espaço que a alma se expande. O deserto da incerteza é o útero do despertar, e quanto mais vazio, mais fértil ele é. Os sufis dizem que a alma é uma vela que se consome para iluminar o caminho. Ela não teme se apagar, porque sabe que a chama nunca morre, apenas muda de forma. O corpo é o pavio, a consciência, o fogo. Quando o pavio se queima, o fogo volta para o sol. Essa é a verdadeira ascensão, quando o finito se lembra de que é apenas a forma passageira do infinito. Mas o mais sutil de tudo é que a ascensão não te faz especial. Ela te faz simples. Você não quer mais ser alguém, quer ser ninguém. Porque só o ninguém pode conter o tudo. É por isso que o mestre sufi é invisível.
Ele não brilha para os olhos, mas acende corações. Sua presença é leve, mas sua vibração é eterna. E nesse instante, talvez a tua alma já esteja sentindo algo se movendo. Um silêncio diferente, uma expansão suave, um chamado que não vem de fora. E se for esse o início da tua verdadeira ascensão? Se for agora o momento em que o amor começa a tomar conta do teu ser, dissolvendo o que nunca foi teu, a porta se abre diferente agora. Pense nela como uma chave que você já carrega, mas sempre deixou no bolso errado. O caminho que vou descrever não exige cerimônias complexas, exige sutileza. Não é mais técnica, é atitude. Observe, a primeira ação real é parar de acreditar que o problema está fora. Assim que você muda o foco, a energia muda. Respire e sinta como essa simples inversão já altera o corpo. Rumi chamaria isso de lembrar. Lembrar não é filosofia, é ajuste prático do olhar. No espaço entre dois pensamentos, há um som que muitos nunca notaram. Esse som é antigo, tem timbre de alvorada. Se você aprender a ouvir esse silêncio vibrante, vai perceber que tudo o que sofre é uma forma de latência, energia presa pedindo movimento. Não corra para consertar, ofereça presença. Presença é a força transformadora mais subversiva que há. Faz o que nenhum discurso faz. Ela muda a composição do seu sistema nervoso, e então, aos poucos, o mundo ao redor responde. Agora, um exercício minúsculo, direto. Durante 1 minuto, conte apenas o pulsar do seu corpo. Não pense, sinta. Esse pulso é a música base da sua alma. A maior parte das práticas Sufi são apenas lembranças desse pulso. Não precisa de rituais caros nem de lugares raros. Precisa de atenção aplicada. O detalhe importa menos do que a fidelidade ao instante. Fazer pouco e bem é mais potente do que fazer muito com distração. Existe uma lei não escrita entre os sábios. A transformação que muda tudo é a que você aceita que dói. Dor sem fuga é laboratório. Não estou dizendo que você deve buscar sofrimento. Estou dizendo que quando ele chega e chegará, observe com a lente do alquimista. Pergunte: o que essa dor me revela sobre meus apegos? A resposta virá em pequenos sinais. Aprenda a reconhecer esses sinais como bússolas, não como inimigos. O Sufi não promete espetáculo. Ele oferece clareza. E clareza é brutalmente simples. Diminua o ruído. Mas cuidado, diminuir o ruído não é se isolar do mundo. É reintegrar-se com outra qualidade de presença. Vai mudar como você trabalha, ama, conversa. Pequenas escolhas de cada dia, executadas com atenção, se somam até criar uma nova anatomia interior. Uma vida alinhada não é ausência de problemas, é uma forma de dor que educa. Pense no coração como um vaso que guarda água viva. Quando o vaso racha, a água não some, flui para onde era necessário. A cicatriz não é falha, é carnal. Rumi escreveu sobre feridas que são pergaminhos da alma. Leia suas dores sem medo. Transforme cada ferida em mapa. Onde ela aparece, ali há uma lição de pertença. Não tente apagar as marcas, traduza-as. Há uma prática Sufi, que é prática de atenção em movimento. Caminhar devagar como se o chão fosse um texto sagrado. Não falo de andar lento por estética. Falo de permitir que cada passo revele algo sobre seu ritmo interior. O mistério do dia a dia se desdobra quando você renuncia à pressa como valor. Pressa engessa a percepção. Desaceleração revela o que estava oculto sob a corrida. O que te prende é sempre um modelo mental, um modo automático de ver. Para romper isso, procure um pequeno paradoxo por dia. Escolha uma crença sua e coloque-a sob hipótese contrária, por 5 minutos. Não precisa provar nada, precisa ferir a rigidez. Quando a mente flexiona, o coração ganha espaço. A flexibilidade não é fraqueza, é a adaptabilidade da alma. A linguagem do sufismo usa metáforas porque a verdade literal muitas vezes vira muro. A metáfora abre portas. Então imagine sua vida como um jardim onde algumas plantas sobrevivem por sombra e outras morrem por excesso de sol. A boa jardinagem interior significa saber cultivar o que prospera no seu terreno atual. Não importe o que funciona para outros,
Aqui o critério é resultado, o que traz mais presença e menos agitação. A respiração é o fio mais confiável que há. Torne a sua prática mínima. 5 respirações profundas, 3 vezes ao dia, com intenção. Estou presente. Isso redefine ciclos neurais. Não é misticismo, é neuroquímica aplicada à alma. Rumi não teria escrito sem respirar antes. Faça do respirar sua pequena religião cotidiana e observe como o espírito fica menos tenso para experimentar. Você pode pensar que a ascensão é coisa de alguém sem problemas práticos. Não é. A verdadeira transmutação acontece enquanto você paga contas, lida com conflitos, dorme e levanta. O sagrado se infiltra nas tarefas ordinárias. Transforme um ato rotineiro em altar. Lavar as mãos, escovar os dentes, cozinhar. A intenção muda o objeto, e o objeto muda a intenção. Simples, porém profundo. Existe um tipo de silêncio que cura. Não o silêncio imposto, mas o silêncio escolhido. Para encontrá-lo, desligue por 1/4 de hora todas as distrações e permita que as emoções passem como nuvens. O objetivo não é parar de sentir, é criar espaço para que as emoções se revelem sem você se identificar com elas. Identificação é o que mantém reações em loop. Espaço é o que permite movimento. Quando eu digo entrega, muitos associam a fragilidade. Aqui vai uma inversão. Entrega é a ação mais corajosa que existe. Entregar-se ao momento requer coragem porque significa perder controles confortáveis. E, curiosamente, ao perder esses controles, você ganha uma presença que administra melhor sua vida. Rumi chamava isso de morrer antes de morrer, uma morte prática do pequeno eu que libera o grande fluxo. A poesia sufi não é escapismo, é ferramenta de descondicionamento. Ler um verso com atenção é como abrir uma fechadura. Uma palavra encaixa, algo se move dentro. Não subestime a potência de versos curtos lidos em voz baixa. Eles têm a capacidade de reorganizar o sentido do seu dia. Escolha um verso de Rumi e recite-o por 7 manhãs seguidas. Observe as pequenas rupturas na rotina mental. A comunidade correta é impalpável. Não é numerosa, é sintônica. Procurar companheiros que vibrem no mesmo tom acelera processos. Mas cuidado, a tribo não deve substituir a bússola interna. Use pessoas para calibrar, não para ditar. O mestre aqui é a experiência direta. A tribo é apoio, não escudo. Escolha a aliança que provoque crescimento, não conveniência. O ego gosta de espiritualidade performática porque assim ele recebe reconhecimento. Corte esse fio. Pratique na intimidade. O trabalho que rende frutos é aquele que você não publica para aprovação. Real transformação é um ato privado que depois transparece para o público como humildade. Humildade é a qualidade que abre portais sem alarde. O corpo é um templo com memória. Quando você libera emoções presas com um movimento consciente, uma dança, um som, um choro permitido, está limpando canais que impedem a presença. Rumi celebrava o movimento como linguagem do inefável. Não precisa coreografia. Permita que o corpo fale. Muitos rastros kármicos são ressignificados quando o corpo percebe que agora é seguro se mover. O trabalho com sombra é direto. Escolha uma atitude sua que sempre provoca culpa. Em vez de negar, observe sem julgamento por 10 minutos. Nomeie 3 reações que surgem. Isso reduz o poder automático da sombra. Tornar consciente é tornar menos reativo. Não espere iluminação imediata. Espere prática consistente. Pequenas resistências dissolvidas viram grandes liberdades. O olhar do mestre é silencioso. Ele confirma sem explicar. Amplie sua capacidade de ouvir confirmações internas, aquele sim tênue que aparece quando uma escolha está alinhada. Aprender a confiar nesse sim é aprender a distinguir entre escolha do ego e alinhamento da alma. O sim interno precisa ser testado em ações simples, repetidas. Experiência é o verificador final. A última virada de hoje. Saiba que não existe cronograma universal. Sua ascensão tem ritmo próprio. Comparação é distração.
Ao invés de medir pelo tempo dos outros, meça pelo aumento da sua presença diária. Se você alarga 1% a cada semana, isso é monumental. Pequenos acertos mantidos no tempo compõem o verdadeiro despertar. Há um ponto onde a busca se desfaz, não porque terminou, mas porque se transforma em outra coisa. Quando o buscador percebe que aquilo que perseguia já o observava desde sempre, a corrida cessa. O erro foi imaginar que o despertar seria um prêmio. Ele é, na verdade, uma perda. Você não ganha iluminação, você perde camadas. Perde certezas, defesas, máscaras, até sobrar apenas o núcleo silencioso que sempre esteve aí, oculto pelo ruído do querer ser algo. Os mestres antigos não falavam de transcendência como fuga do mundo, mas como um retorno. Rumi não escapava da vida. Ele mergulhava nela até dissolver os contornos. A mente moderna pensa em ascensão como movimento vertical, mas o despertar real é centrípeto. Vai para dentro. O céu que procuras está dentro da tua própria densidade. É ali no lugar que você julgava impuro que a luz decide habitar. O sagrado não desce do alto, ele emerge do chão. Você acredita que é preciso silêncio para encontrar Deus, mas às vezes o silêncio é ruído disfarçado. O verdadeiro silêncio é a escuta ativa, não a ausência de som. É ouvir a vibração do ar, o peso das pausas, o eco das palavras que você nunca disse. Escutar profundamente é curar o inconsciente. Há feridas que só se fecham quando ouvem. Não porque foram resolvidas, mas porque, pela primeira vez, foram reconhecidas sem julgamento. Cada emoção reprimida é uma oração distorcida. Quando você nega a raiva, a tristeza ou o medo, você interrompe uma prece que estava sendo feita em sua linguagem mais humana. Permitir-se sentir é completar o ciclo da oração. É dizer ao universo: eu aceito o que me atravessa, mesmo sem entender. E é nesse ponto que a energia muda. O que antes era dor, vira combustível. A emoção não curada te governa. A emoção observada te ensina. O ego busca controlar a luz, mas o espírito aprende a canalizá-la. A diferença é sutil e brutal. Controlar é aprisionar. Canalizar é se tornar meio. Quando você tenta controlar, a energia trava, endurece e o corpo sente. Mas quando você se torna canal, o fluxo se ajusta sozinho. A harmonia não é construída, ela é permitida. O que trava o fluxo não é a falta de fé, é o excesso de interferência. Você já percebeu que o medo de errar é uma forma de orgulho? A alma não teme falhar, é o ego que teme perder reputação. Rumi dizia que o erro é a porta da descoberta. A vergonha de cair é o que te impede de aprender a voar. A vida não exige perfeição, exige entrega. E a entrega, quando é verdadeira, não é passividade. É a ousadia de se deixar ser moldado pela própria experiência. A mente acredita que evoluir é acumular, mas o espírito sabe que evoluir é simplificar. O que é complexo não é profundo, é confuso. A simplicidade é o sinal de quem viu. Por isso os sábios falam pouco, mas cada palavra pesa o universo. A busca espiritual não é uma corrida para entender mais, é um processo de esquecer o que nunca foi verdade. Esquecer é o ato mais divino. Talvez você nunca tenha reparado, mas o que você chama de eu é apenas um reflexo do meio. Tudo o que você acredita ser foi aprendido, e o despertar começa quando você percebe que pode desaprender. Desaprender é se libertar do espelho e olhar para o olho que vê. Quando você observa o observador, o eu começa a se dissolver. É aí que o verdadeiro ser emerge, silencioso, impessoal, vasto. Não é preciso lutar contra o ego, é preciso vê-lo. Ele se alimenta da resistência. Quando você o observa com lucidez, ele se enfraquece naturalmente. O ego é como um ator que, ao ser visto fora do palco, perde o papel. O simples ato de testemunhar já é cura. O erro da maioria é tentar matar o ego com o próprio comente: eu bebi do vinho da alma. E deixe que o próprio universo testemunhe o teu despertar silencioso. A ascensão não é o destino, é a lembrança.
O que chamamos de subir é, na verdade, o momento em que o coração desce profundamente em si mesmo, até tocar a raiz do ser. A alma não quer distância das coisas do mundo. Ela quer vê-las com outros olhos. Rumi dizia que o amado se esconde nas pequenas coisas, no som da respiração, no sabor da água, na simplicidade de estar presente. Quando a alma se prepara, tudo se torna sagrado. Até o silêncio entre as palavras. É nesse instante que o buscador percebe. A ascensão é apenas o retorno ao que nunca foi deixado. O que parecia deserto começa a florescer. O que antes doía agora revela propósito. A ausência se transforma em presença e o vazio que antes assustava se revela como o útero da criação. As pétalas da vida se abrem quando o coração para de lutar contra o tempo. O amor, o verdadeiro, não é emoção. É o campo que sustenta todas as emoções. É o perfume invisível do amado que sopra em cada acontecimento. Quando percebes isso, o mundo deixa de ser cenário e se torna altar. Tudo te fala, tudo te chama, tudo te envolve. E, no entanto, há algo mais profundo ainda. A alma preparada para a ascensão final não procura compreender. Ela se deixa ser compreendida. É o instante em que o buscador e o buscado se dissolvem. O eu se cala e o amor fala por dentro. Não há mais caminhos, apenas dança. E enquanto o coração gira em silêncio, algo em ti desperta e te pergunta: e se esta dança nunca tivesse fim? Seja membro do canal, porque este é o espaço onde a sabedoria do sufismo e as palavras do mestre Rumi são vividas, não apenas ouvidas. Entre para um círculo de almas que buscam o amor divino, a consciência e o reencontro com o invisível. O tempo é agora. O chamado está sendo feito em silêncio. Inscreva-se e caminhe conosco, não como quem segue um canal, mas como quem retorna ao jardim do amado, onde cada palavra é um portal e cada pausa uma revelação. O amado não se afasta. Ele apenas muda de forma. E às vezes ele fala através de vídeos como este.